novo vídeo de treinamento da PicPark, nosso aplicativo para gerenciamento de estacionamentos. Hoje nós vamos dar sequência aos vídeos do site administrativo, onde são feitas as configurações de cada estacionamento. O tema de hoje é tabelas de preço. Então, você já tem o seu estacionamento criado e você precisa editar ou criar uma nova tabela de preço. Então, aqui a gente está no site administrativo, a gente vai em estacionamento, tabelas de preço. Quando a gente cria um estacionamento, o sistema automaticamente já carrega o seu estacionamento com algumas tabelas de preço de modelo, que você pode editar ou você pode desabilitar, ou seja, você não precisa mais, ou você pode criar novas tabelas, né? Se você quiser simplesmente editar, você tem a sua tabela de preços aqui, você entra e muda o preço. Então, a cada 30 minutos, em vez de custar R$4, vai custar 5, e a primeira hora, em vez de 8, vai custar 10. E está feita a edição, você já editou sua tabela de preço. Próxima vez que isso for usado lá no seu estacionamento, já está com preço reajustado. Ou você pode criar uma tabela nova, que é o tema de hoje, como criar uma nova tabela de preço. Então a gente já tem aqui a tabela de preço para carro, de segunda a sexta-feira, preço único, que é no caso de eventos, né? A pessoa paga e não paga na entrada e não precisa pagar mais nada, tipo cinema, teatro, algum show. Caso você tenha um convênio com algum restaurante, essa primeira hora é de graça, as 2 primeiras horas são de graça, depende do seu convênio, como você firmou com o seu estacionamento, com o restaurante. A mesma coisa, um convênio que você faz no banco. Primeiro a 15 minutos é R$1, que costuma ser assim. Como a gente já tem aqui uma tabela de preço para carro de segunda a sexta-feira, a gente vai criar uma tabela de carro para o sábado. É uma tabela de só o teste, uma tabela para a gente aprender como criar uma tabela nova. Então a gente vem aqui e escreve carro sábado. Esse campo só é usado por hotéis, porque a diária deles não começa meia-noite, começa meio-dia, 1 hora da tarde. Você pode explicar aqui o que é a sua tabela de preços, quando é que ela vai ser usada. A ordem na tela essa aqui, ela pode ser a ordem que ela aparece lá na tela, se é a primeira, segunda ou a terceira tabela que vai ser colocada. A gente vai colocar aqui como a 5ª tabela, ou seja, primeiro vai aparecer aqueles 4 que estão valendo lá, e depois aparece essa nossa tabela. Se essa tabela está habilitada ou não, no caso a gente vai deixar ela como habilitada. Aqui a gente vai realmente começar a tabela de preços, que é essa tabela que a gente está preparada, que a gente criou aqui, uma tabela fictícia, mas é um exemplo de como a gente vai trabalhar. Então, a nossa tabela começa em 15 minutos de tolerância, ou seja, se ele ficar até 15 minutos, ele não paga nada. Se o carro ficar menos de 1 hora, até 1 hora, ele vai pagar R$10. Se ele ficar até 2 horas, a menos de 2 horas, ele vai pagar R$18. E a cada hora adicional, depois das 2 horas, ele vai pagar R$5 por hora. E nossa diária, ou seja, ele paga R$35 por dia, caso a somatória dessas horas aqui ultrapasse R$35, ele já vai pagar R$35, ou seja, no máximo no dia ele paga R$35. Se ele ficar muitas horas, ele estourando os 35, ele vai pagar somente R$35, e a diária adicional R$30, ou seja, se ele ficar 2 dias, 3 dias, ele vai pagando R$30 adicionais. Como criar essa tabela aqui? Então a gente vem aqui, e o nosso período é o quê? 15 minutos, o preço vai ser 0, a tolerância é 0. E não tem preço adicional. Bom, está criada a nossa primeira linha de preço. Próxima linha de preço vai ser o quê? 1 hora, ou seja, 1 hora, o preço vai ser R$10. E não tem adicional. Nossa próxima linha de preço vai ser até 2 horas. O preço vai ser R$18. A tolerância, a gente pode colocar uma tolerância aqui de 5 minutos, ou seja, o que é essa tolerância? Se ele ficar 2 horas e 1 minuto, eu já cobro uma hora adicional? Não, a gente deu 5 minutos de tolerância. Se ele ficar até 2 horas e 5 minutos, ele continua pagando o preço de 2 horas. Mas isso aqui quem define é você. A tolerância, você pode dar a tolerância de quantos minutos você quiser, você não pode dar nada. Terminou as 2 horas, eu não vou criar uma terceira hora, vou criar uma hora adicional, ou seja, uma cobrança automática. Até 2 horas ele paga R$18. Passou de 2 horas e 5 minutos, a cada 1 hora
ele vai pagar R$5. Ou seja, a terceira hora vai ser cobrada R$5, a quarta hora vai ser cobrada R$5, e assim vai sendo adicionado. E aí a gente vai colocar, e aí a gente vai colocar a diária, ou seja, uma diária, a diária vai custar R$35 e a gente pode dar uma tolerância de 30 minutos para ele. E a cada diária adicional, ou seja, a cada uma diária adicional, eu vou cobrar R$30, uma tolerância também de 30 minutos. E está montada a nossa tabela, ou seja, os primeiros 15 minutos, até 15 minutos, ele não paga nada, a primeira hora ele vai pagar R$10, a segunda hora ele vai pagar R$18, cada hora adicional vai custar R$5, e caso ele estoure os R$35, que é o preço da diária, ele não vai pagar mais nada do que isso no mesmo dia, ou seja, o primeiro dia, o máximo que vai custar para ele é R$35, estourou o primeiro dia, ou seja, ele vai para o segundo dia, cada diária adicional vai custar R$30. Está feita a nossa tabela, a gente vai salvar isso aqui. Antes de salvar, quero mostrar para vocês no aplicativo como é que está isso. Então, se a gente vier aqui para o aplicativo, a gente vai ver que a nossa tabela de preço, ainda não existe essa tabela carro de sábado. Então, vamos criar aqui uma placa, né? A placa HR3321. Confirmar a entrada. E aqui já vem a tabela de preço. Qual tabela de preço que a gente vai usar? Segunda a sexta? Preço único? Estacionamento de convênio com o restaurante? Ou estacionamento de convênio com o banco? Bom, vamos usar aqui estacionamento com o restaurante. Mas você está vendo que ainda não existe essa tabela de carro sábado, certo? Bom, imprimi o ticket, finalizei, está pronto. Agora aqui a gente vai salvar a nossa tabela. Salvei nossa tabela. Essa tabela, ela está salva no servidor, ou seja, ela apareceu aqui como carro de sábado, está vendo? Aquela ordem 1, 2, 3, ela apareceu como a quinta tabela, ela está habilitada. Essa tabela está sendo enviada para o aplicativo agora. Então, se a gente abrir o aplicativo novamente e cadastrar um carro novo, HR4456, confirmar a entrada, tabelas de preço, carro de sábado. Está vendo? Já está na mesma ordem aqui, carro de sábado. A gente pode usar essa tabela, carro de sábado. Imprimi o ticket, finalizei, está cadastrada a nossa nova tabela de preço, que foi criada no admin e já está disponível no seu celular para uso automático praticamente. Isso é o que eu queria apresentar hoje. Se ficou alguma dúvida, por favor, é só entrar em contato. Muito obrigado.